Geert Wilders é um homem que dispensa apresentações. Ele é uma figura polarizadora na política europeia, conhecido por suas opiniões contundentes e sua postura intransigente. Para seus apoiadores, ele é um defensor destemido da civilização ocidental, um guerreiro que luta contra as marés da mudança que ameaçam destruir o que eles mais prezam. Para seus detratores, ele é um agitador de extrema-direita, um homem cujas palavras inflamam tensões e dividem comunidades. Mas uma coisa é certa: Wilders é um homem que entende a gravidade da situação na Europa. Ele vê o que muitos preferem ignorar. Ele tem alertado há anos sobre a ameaça à identidade e ao futuro do continente, uma ameaça que ele acredita ser existencial. Sua voz, frequentemente ridicularizada e descartada, é agora um grito solitário na crescente escuridão. Ele continua a falar, mesmo quando poucos estão dispostos a ouvir. A mensagem de Wilders é simples: a Europa está mudando, e não para melhor. Ele vê uma transformação que ameaça os alicerces da sociedade europeia. A imigração em massa, particularmente de países de maioria muçulmana, está transformando o continente em um ritmo vertiginoso. As mudanças são visíveis em todos os aspectos da vida cotidiana. Não se trata simplesmente de números, embora os números sejam de fato alarmantes. É uma questão de como essas mudanças afetam a coesão social e a identidade cultural. É uma questão de cultura, de valores, de identidade. A Europa que conhecemos está se desvanecendo. A Europa antiga, a Europa da cristandade, dos valores do iluminismo, da liberdade individual, está desaparecendo. Esses pilares da civilização europeia estão sendo erodidos. Em seu lugar, está surgindo uma nova Europa, uma Europa incerta, uma Europa cada vez mais insegura de si mesma, uma Europa que luta para encontrar seu caminho em meio a essas mudanças rápidas. As palavras do político holandês não são de ódio, como alguns querem nos fazer crer, mas de amor. Amor por seu país, por seu continente, pela civilização que ele vê ruir diante de seus olhos. Ele é um homem soando o alarme, uma voz solitária no deserto, tentando desesperadamente despertar o ocidente de seu sono. Ele acredita que ainda há tempo para mudar o curso, mas o tempo está se esgotando. Ele é um homem em uma missão, determinado a fazer o que for necessário para proteger o que ele considera ser a essência da Europa. Alguém ouvirá antes que seja tarde demais? A questão permanece no ar, uma pergunta que ecoa em meio à incerteza. O futuro da Europa está em jogo. As apostas não poderiam ser maiores. O que está em risco é nada menos do que a alma do continente. As apostas não poderiam ser maiores. A luta pela identidade e pelo futuro da Europa continua, e Wilders está na linha de frente dessa batalha. Em toda a Europa, os sinais são inconfundíveis. Minaretes agora perfuram o horizonte em cidades que antes eram bastiões do cristianismo. O chamado para a oração reverbera em bairros onde os sinos das igrejas outrora soavam. A face da Europa está mudando, e a transformação está acontecendo com uma velocidade impressionante. Caminhe pelas ruas de Londres, Paris ou Berlim, e você verá as evidências com seus próprios olhos. Os idiomas falados são tão diversos quanto os rostos na multidão. Os cheiros de especiarias exóticas emanam de restaurantes que oferecem culinária de terras distantes. A velha Europa, a Europa familiar, parece estar desaparecendo em uma memória distante. Isso não quer dizer que a diversidade seja inerentemente ruim. A Europa sempre foi um continente de muitas culturas, mas o que estamos testemunhando agora é algo diferente. Não é um caldeirão, mas um mosaico, com cada peça permanecendo distinta, separada e, muitas vezes, em desacordo com as outras. Essa falta de integração é o aspecto mais preocupante da transformação da Europa. Em vez de abraçar os valores de suas terras adotivas, muitos recém-chegados se apegam aos costumes e tradições de seus países de origem.
Isso está levando à criação de sociedades paralelas dentro da Europa, onde os valores ocidentais são rejeitados e até mesmo ativamente minados. Os números contam uma história assustadora. Eles revelam uma transformação silenciosa, mas profunda, que está ocorrendo em todo o continente europeu. A população muçulmana da Europa tem crescido rapidamente há décadas, alimentada tanto pela imigração quanto por taxas de natalidade mais elevadas. Este crescimento não mostra sinais de desaceleração. Em 1950, os muçulmanos representavam menos de 1% da população da Europa Ocidental. Era uma presença quase invisível, sem impacto significativo na demografia geral. Hoje, esse número está próximo de 10%, e a projeção é que continue a aumentar nas próximas décadas. As estimativas sugerem que, em algumas regiões, a população muçulmana pode até dobrar. Em alguns países europeus, a mudança demográfica é ainda mais pronunciada. As cidades estão se tornando cada vez mais diversificadas, refletindo essa nova realidade. A França, por exemplo, agora tem a maior população muçulmana da Europa, com os muçulmanos representando cerca de 10% da população total do país. Este número continua a crescer, influenciando a cultura e a política francesa. Na Bélgica, estima-se que os muçulmanos representem 20% da população até 2030. Esta projeção está mudando a forma como o país se vê e se prepara para o futuro. E na cidade de Malmö, na Suécia, os muçulmanos agora representam mais de 25% da população. Esta cidade é um microcosmo das mudanças que estão ocorrendo em toda a Europa. Essas mudanças demográficas estão tendo um impacto profundo nas sociedades europeias. Elas estão moldando novas dinâmicas sociais e políticas, muitas vezes levando a tensões e debates acalorados. Elas estão sobrecarregando os sistemas de bem-estar social, exacerbando a escassez de moradias e levando ao aumento da competição por empregos e recursos. As políticas públicas estão sendo testadas como nunca antes, mas, talvez ainda mais importante, elas estão mudando o próprio tecido da cultura europeia. A interação entre diferentes culturas está criando uma nova identidade europeia, mais complexa e multifacetada. À medida que a população muçulmana cresce, sua influência também cresce. Esta influência é visível em todos os aspectos da vida, desde a culinária até a moda e até mesmo na arquitetura. Mesquitas estão sendo construídas em um ritmo impressionante, muitas vezes com financiamento da Arábia Saudita e de outros estados do Golfo. Estas novas construções estão mudando a paisagem urbana de muitas cidades europeias. Escolas islâmicas estão proliferando, oferecendo uma alternativa ao sistema educacional secular. Estas escolas estão moldando a próxima geração de muçulmanos europeus com uma educação que muitas vezes difere significativamente do currículo tradicional. E os partidos políticos islâmicos estão ganhando terreno nas eleições em todo o continente. Este novo cenário político está trazendo novas vozes e perspectivas para o debate público, desafiando o status quo e forçando uma reavaliação das políticas e prioridades. A ascensão do Islã na Europa não ocorre sem consequências para a liberdade e a democracia. A presença crescente de muçulmanos no continente europeu está moldando a paisagem social e política de maneiras profundas e complexas. À medida que a população muçulmana cresce, também aumenta a pressão para acomodar as crenças e práticas islâmicas, mesmo quando entram em conflito com os valores ocidentais. Isso cria um dilema para as sociedades que se orgulham de sua diversidade e tolerância. Uma das tendências mais preocupantes é a ascensão da lei Sharia na Europa. A introdução de elementos da Sharia em algumas comunidades está gerando debates acalorados sobre a compatibilidade dessas práticas com os princípios democráticos. Embora a Sharia não seja oficialmente reconhecida por nenhum governo europeu, ela está sendo cada vez mais usada para resolver disputas dentro das comunidades muçulmanas. Isso levanta questões
sobre a integridade do sistema jurídico europeu e a igualdade perante a lei. Esse sistema jurídico paralelo, muitas vezes, operando fora do âmbito da lei nacional, mina o Estado de Direito e cria um sistema de justiça de dois níveis. A coexistência de dois sistemas legais pode levar a uma fragmentação social e a uma sensação de injustiça entre os cidadãos. A liberdade de expressão, um pilar da democracia ocidental, também está ameaçada. O medo de ser rotulado de islamofóbico levou a um clima de autocensura, onde muitas pessoas têm medo de expressar suas opiniões sobre o Islã por medo de represálias. Esse efeito assustador na liberdade de expressão tem sérias implicações para a saúde da própria democracia. Quando as pessoas não se sentem livres para discutir e debater ideias, a sociedade como um todo sofre. Além disso, o influxo de migrantes de culturas com visões muito diferentes sobre o papel das mulheres levou a um ressurgimento da misoginia e a um retrocesso nos direitos das mulheres. A luta pela igualdade de gênero enfrenta novos desafios em um ambiente multicultural. Casamentos forçados, crimes de honra e mutilação genital feminina, práticas que antes se pensava estarem relegadas aos livros de história, estão infelizmente retornando em alguns países europeus. Esses problemas exigem uma resposta firme e coordenada das autoridades para proteger os direitos humanos fundamentais. A erosão da liberdade e dos direitos humanos na Europa é um problema complexo que requer uma abordagem equilibrada e sensível. É essencial encontrar maneiras de integrar as diversas comunidades sem comprometer os valores fundamentais que sustentam a democracia e a liberdade.